Bom, prazer recebê-los aqui também. Eu sou o João Márcio Souza, sou um dos sócios fundadores e investidores do Grupo Talances. Tenho uma carreira de 30 anos trabalhando, né? São 25 anos atuando no mundo de capital humano. Meu papel aqui no Grupo Talances, além de olhar os rumos estratégicos do negócio com os meus sócios, né? É cuidar mais diretamente de um dos nossos negócios, que é a Talances Executive, né? Que é o business voltado para posições de top management, C-level, presidência e conselhos, né? E eu atuo mais diretamente em 2 ou 3 setores principais, onde eu mais conduzo projetos, né? Então, um deles é Life Sciences, onde eu faço bastante coisa, todo o ecossistema de saúde, né? O mundo de consumo, que o mercado chama de FMCG, o Fast Moving Consumer Goods, e também a área de serviços, né? Comecei a trabalhar com 18, né? E minha carreira ela passou por banco, né? Eu fui do Bank Boston, rapidamente depois para auditoria externa, né? Na extinta Arthur Andersen. Depois disso eu fui para Whirlpool. Então a minha carreira tem uma origem na área financeira, né? E foi quando eu fiz um career shift, né? Para a área de RH ou capital humano já há 25 anos, né? E ali eu acho que teve uma primeira virada de chave, foi onde eu descobri que eu gostava do tema técnico, mas eu tinha uma vocação clara, né, para o mundo das relações humanas, para humanas em geral, né? Eu sempre gostei muito de me relacionar com pessoas, enfim. Acho como bom aquariano, né, gostar de várias culturas e estar inserido em vários contextos, né? Então, foi quando eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista, eu fui chamado para uma entrevista, para uma vaga na época numa área financeira, né? E aí essa consultoria me chamou para trabalhar e ajudar a desenvolvê-la aqui no Brasil, né? Então, muito rapidamente eu consegui ascender a posições aí de gestão, né? A minha primeira liderança aconteceu em pouco mais de 1 ano e meio a 2, foi quando eu assumi times, né? E aí eu me tornei ali um consultor sênior, depois um manager, né? E ali eu tinha já 2,5, 3 anos de casa. E eu fui diretor de multinacional inglesa de capital aberto aos 29 anos de idade. Né? Então, acho que foi uma carreira precoce, né? Não porque foi o contexto à época, mas eu acho que eu fiz, claro, a minha parte, né? E quando você faz startups também, você se destaca, você entra no elo, né, de valor da cadeia, né? Então, você acaba tendo uma visibilidade muito grande. Então, acho que foi um misto aqui de contexto, de momento de negócio, de competência, né? E de influência também estratégica que me rendeu aí uma diretoria aos 29 anos, uma expatriação aos 29 anos, né, para um outro país, né? Foi quando então eu tive um convite para ficar e aí começar um outro player concorrente no Brasil com o meu sócio atual, inclusive, né? Antes de você escolher, estar na alta liderança ou no que eu chamo dessa outra liga, né, da carreira executiva, é uma escolha, né? E que produz renúncias e consequências, né? Então, eu acho que o primeiro movimento que eu diria que pode ser uma dica para quem quer estar nesse lugar é revisitar um pouco esse passado, né? Onde eu me formei, por que eu escolhi essa formação, né? O que eu construí até aqui, né? Que viabilizou o caminho, né? E me trouxe até esse momento atual. Então, quais foram as escolhas que eu fiz, né? Os lugares que eu trabalhei, as funções que eu tive, né, realizações que eu entreguei, e tirar essa foto do passado para ver se essa foto ela faz sentido com relação a essa motivação de futuro. Muitas pessoas chegam na média gerência e falam, eu estou completamente perdido na minha carreira, eu não gosto do que eu faço, sou infeliz, acho que estou na área errada, quero fazer algo completamente diferente. Agora, você imagina se você dá continuidade naquele mesmo lugar para uma carreira ainda mais sênior naquela área. Então, acho que a primeira dica que eu daria é tirar uma foto desse passado e o que te trouxe até aqui. Quando a gente começa a carreira profissional e você pensa naquela pirâmide, isso eu falo bastante para alguns mentorados ou coaches que eu tenho, né? Na base da pirâmide, você é remunerado e reconhecido pelo que você faz, que é o que o mercado chama aqui de know what, né? Quando você vai para uma média gerência, coordenação, média gerência, gerência executiva, você é remunerado pelo que você faz, pelo que você fez, pelo que você faz, pelo que você sabe, né, e por quem você desenvolve.
Então aqui é o famoso know-how, né? Esse é um lugar de muita, eu diria assim, muita dificuldade, né, em geral, porque você tem aqui uma fase, não só da carreira profissional, mas da vida do executivo ou da executiva, né, que concorrem frontalmente umas com as outras. Então vou dar um exemplo prático para você, né? Vamos pensar aqui entre seus 30 e 40 anos de idade, a grosso modo, não pela questão etária em si, mas é mais ou menos ali onde acontece, né, a primeira liderança e a gestão mais sênior, né? Que você tem um plano de adquirir um patrimônio, de constituir família. São escolhas pessoais que, se você coloca mais esse ingrediente de querer uma carreira sênior na equação, aperta ainda mais a disponibilidade de tempo, né, e até a sua disponibilidade física, né, para estar naquele papel. É isso que eu quero viver? Esse é o jogo que eu quero jogar? Porque você vai ter necessariamente uma consequência dessa escolha. A partir desse momento, não é mais só sobre a questão técnica, né? O legado que você construiu. Aqui eu chamo do know-who, né? Ou seja, ou vários outros knows, né? Então é o know why, né? O porquê, é o know when, o quando, é o know who, né? O quem você conecta e você influencia. Então tem uma série de outras perguntas aqui em cima que é muito mais sobre a sua capacidade, né, de se inserir nesse contexto, né, e aí ter a legitimidade reconhecida por essa turma aqui em cima, né, o espaço para que isso aconteça, porque muitas vezes não tem espaço, né, a capacidade de continuar influenciando. Aí você fala de um olhar muito mais ampliado para o negócio, né? Então vamos falar aqui do papel de um diretor ou de um C-level, né? Ele tem primeiro um papel de olhar para fora. Peraí, como é que está o mundo? Né? Em que contexto de mundo a gente está vivendo? Em que contexto de Brasil a gente está vivendo? Como é que está o meu setor? E o ambiente competitivo da minha empresa? Em que jogo que ela está jogando? Como é que eu estou nessa corrida, né, em relação aos meus concorrentes? Como é que isso impacta a minha função nesta empresa? Se eu sou um diretor de vendas, um diretor de marketing, um diretor de tecnologia, um diretor financeiro, o que para mim isso importa, né? Como é que isso impacta o meu papel aqui, na minha cadeira, né? E como é que então eu traduzo esses sinais todos, macro e microeconômicos, numa estratégia de negócio? E conecto isso também com aquilo que o meu acionista quer de mim, né? O que se espera desse ativo, né, dessa empresa em 3 a 5 anos? E qual é o meu papel nesse contexto? Você percebe que eu não falei nada técnico aqui? É só sobre leitura estratégica de cenário, visão estratégica de negócio. Ninguém foge da idade que tem e da maturidade ou da experiência que não adquiriu ainda. Você pode até acelerar o processo, mas experiência de vida, experiência prática profissional, é muito improvável que você compre na prateleira. Você precisa viver as coisas, né? Eu já vi muita gente jovem, claro, em posições de grande destaque, mas é uma questão do indivíduo em si. Muito mais maduro para a idade, foi acelerado de alguma forma com grandes mentores, teve lideranças que puxaram para cima e, obviamente, souberam orientar. Então, se você tiver a felicidade de ter bons programas de formação de base, lideranças que realmente sejam interessadas no seu desenvolvimento, te coloquem realmente num spotlight de maneira até mais protegida, preservada, e vão te dando aos poucos o espaço para ser aí, né, protagonista. Sem dúvida você vai chegar mais rápido. Sem dúvida, network ele é um viabilizador de muitas coisas, né, para o bem e para o mal, né? Então, isso é o que no nosso mundo nós chamamos de capital político. Quando você lança a mão de network, ele precisa ser recíproco, né? Então, aqui na base, é natural que a moçada mais jovem, né, que está aí começando a construir a carreira, existe uma ajuda mútua que você vê no escritório, todo mundo se ajudando, colaborando, porque ali você vai começar a pensar primeiras lideranças. Quem é que se destaca nesse papel, né? Que colabora, que influencia, que ajuda, que treina, etc. Quando você vai afunilando para cima, você começa a perceber, peraí, eu já sou líder, já me destaquei, já estou nessa cadeira, já estou legítimo no meu papel, né? E aí você se torna um diretor. Aqui, você vai usar o seu network não mais para te viabilizar na sua carreira profissional, mas para viabilizar o papel que você tem naquele contexto de negócio.
Então, se eu tenho um assunto que eu não entendo, e eu estou aqui com prazo para entregar alguma coisa, e eu preciso de ajuda, certamente eu vou me ancorar aqui num colega de mercado que possa me ajudar, né, a viabilizar aquele desafio, aquela dor que eu estou sentindo naquele momento, né? Só que isso é uma via de mão dupla. Então, o network aqui em cima, você não pode queimar ele, né, ou lançar mão o tempo inteiro sem ter alguma reciprocidade. Eu costumo dizer que é sempre uma via de mão dupla, né? Eu te viabilizo, você me viabiliza. Isso, para mim, é o verdadeiro network. Você quer viver a alta liderança, né, o C-level, a presidência, amanhã você quer ser empresário, investidor, etc., e conselheiro, em primeiro lugar, você tem que se conhecer muito bem. Isso passa por uma psicanálise, uma terapia, um belo coaching, né? Você tem que conhecer os seus ativos, né? Os seus gatilhos, né? As suas zonas de sombra, né? Os seus descarrilhadores de carreira, né? E aí você tem que conectar essa persona profissional que você está formando aqui com lugares que possam maximizar, né, as suas qualidades, o seu potencial de entrega, né, e que você pode também ali, que vão também conseguir conviver com as suas limitações cognitivas e etc, e preferências de comportamento. Então, para mim, a dica central é autoconhecimento. Quando eu falo de cultura geral, e você vai um dia, recebe aqui o CEO mundial da empresa, você está naquele jantar, e de repente essa pessoa ela tem um assunto de interesse próprio dela, e você sabe discorrer sobre aquele assunto, 1000 pontos. Politicamente você teve ali um lugar de convergência, né? Um interesse em comum. E isso quando a gente fala das relações humanas, né? De convergência de interesse, né? De identificação mútua, isso pode passar por um time de futebol, isso passa por um vinho, passa por uma receita, por uma música, por um lugar que você viajou, né? Por um gosto pessoal, um hobby que você tenha pelo tênis, pela corrida. Você entende onde é que essas pessoas que estão olhando para ir para esse mundo, elas têm que ter consciência de que isso existe e é muito importante. Muito importante. Então, na tua pergunta de que livros que eu leio, que podcasts que eu sigo, que pensadores que eu devo escutar, e todos. É você, claro, consumir conteúdo de qualidade, né? Você não vai ficar ali perdendo tempo a não ser que você queira olhar comédia, essas coisas que são divertidas, etc. Mas eu diria que, cultura geral, tudo. Tem que entender de negócio, entender de culinária, de vinho, de viagem, né? Assuntos de interesse geral, né? O que eu chamo aqui do cotidiano, né? Isso é absolutamente determinante. Você não precisa ser o que eu chamo aqui do Jack of all trades, né? Ou seja, o especialista em tudo. Mas você precisa saber um pouquinho de cada coisa. Porque isso abre uma reunião, isso abre um almoço de trabalho, isso quebra o gelo, isso relaxa a estrutura, né? E essa presença de palco, né, lá no C-Level, ela é determinante. De quem realmente né, brilha, tem ali uma persona que aí sim vai gerar fãs e seguidores. Você tem CEOs que são brilhantes, vice-presidentes de companhias que são assim extraordinários, e homens e mulheres, claro, né, não tem aqui uma questão de gênero embarcada, mas você vê que é diferente. Você fala, gente, a pessoa brilha, né? E você vê que ela consegue, assim, dançar qualquer música, né? E por isso que eu insisto no ponto do know why, do know how much, do know when, do know who. As perguntas são muitas lá em cima. E começa a sentir mais a sua carreira. Começa a sentir os movimentos, como é que são as dinâmicas das relações da empresa, as dinâmicas de poder. Hoje eu faço 3 coisas. Eu escuto o tempo inteiro, eu observo o tempo inteiro e eu pergunto o tempo inteiro. E eu falo o estritamente necessário.